Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos al segundo día de la segunda semana de donación de órganos. Yo soy Ítalo Carneiro, miembro del Comité Permanente de Educación Médica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este, y es con mucho gusto que les presento nuestra convidada de hoy, Giovanna Fiori, que es conferencista, influencer y activista de la donación de órganos. Ella va a hablar sobre la importancia de la donación de órganos y sabemos que es un procedimiento médico muy importante que mejora y prolonga y salva la vida de muchas personas. Además, tenemos que ver el diagnóstico no como el final de la vida, pero como un nuevo comienzo. Entonces, lembrando que nuestra charla es en portugués y desde ya agradecemos mucho su presencia y paso ahora la palabra a Giovanna. Muchas gracias. Tengan un buen evento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Giovanna Fiori, tenho 29 anos e sou transplantada renal. Também sou fundadora do projeto Deixe Vivo e luto pela causa da doação de órgãos. Mas eu vou parar a minha apresentação por aqui, porque eu preparei uma apresentaçãozinha para falar para vocês a importância da doação de órgãos. Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá, então. A importância da doação de órgãos, setembro de 2021. Vou começar me apresentando. Então, eu sou a Giovanna, como eu já falei, 29 anos. Moro em São Paulo, nasci aqui e aqui fiquei. Eu sou paciente renal crônica. Eu nasci com uma insuficiência renal, que ao longo do tempo ela tornou-se uma doença crônica. Eu já passei pela hemodiálise e hoje eu estou no tratamento de transplante. Hoje eu sou transplantada. Mais para frente um pouquinho eu vou contar com mais detalhes essa minha história, essa linha do tempo. Eu sou fundadora do Deixe Vivo, da loja Deixe Vivo e da rede Deixe Vivo nessa ordem. Então, vamos falar sobre tempo. Em 1992 eu nasci. Em 2000 foi a descoberta oficial da minha insuficiência renal através de biópsias, exames. Descobriu-se que eu tinha glomeruloesclerose segmentar e focal. E só em 2014, de fato, que eu comecei a fazer o tratamento conservador, que é para conservar a função renal. A minha doença, ela provoca, ao longo do tempo, a perda da função renal, a perca da função renal. Então, eu fui uma criança, tive uma infância normal, não posso me queixar, só lembro de tomar remédio sempre, a minha vida toda, não me lembro de existir sem tomar remédio, fazer exames, mas tive uma infância normal. Em 2014, eu fiquei com água no pulmão e água na barriga, fiz alguns exames e descobri que a minha função renal estava em bastante queda. Foi aí, então, que eu comecei, de fato, a fazer o tratamento conservador. Em 2017, em janeiro de 2017, eu fiz um exame que descobriu que, de fato, eu tinha nascido com a minha doença, que até então eu e os meus pais a gente não sabia. Em março desse mesmo ano, de 2017, a minha função renal caiu para 17%. E quando uma pessoa fica com 15% de função renal, ela entra num tratamento substitutivo, hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. Então, foi me indicado a hemodiálise, 2017, junho, eu entrei na hemodiálise. Em novembro, se eu não me engano, eu entrei para a lista de espera de transplante. Nesse momento da minha vida, eu comecei a procurar mais sobre doação de órgãos, entender como que funcionava o sistema de transplante no Brasil e pensei, o que eu vou fazer enquanto eu espero por um transplante? Eu fui atrás de uns dados e eu descobri que um dos principais motivos da recusa das famílias para a doação de órgãos era a falta de informação. E aí eu pensei assim, 2017, redes sociais, como que a gente tem um problema de falta de informação? Peguei o meu lado artístico e comunicativo e resolvi criar o Deixe Vivo. Criei uma conta no Instagram e foi aí que nasceu o projeto. Comecei compartilhando a minha trajetória como paciente renal, que estava na hemodiálise, esperando por um transplante. E hoje o projeto completa 4 anos, agora em setembro, dia 26. Eu continuo compartilhando a minha trajetória, só que agora como transplantado. Em 2018, eu criei a loja Deixe Vivo, eu senti falta de representatividade para as pessoas e para a causa da doação de órgãos.
Então, estampei em camisetas, doe órgãos, salve vidas, o logo do Deixe Vivo, o sim de uma família pode salvar a minha vida, para espalhar por aí, através da moda, a importância da doação de órgãos. Em 2019, foi o meu transplante, dia 23 de maio de 2019, um dia inesquecível, foi o dia do meu transplante, muito especial. E desde então, assim, a minha vida foi transformada, né? O transplante traz muita energia, traz essa vontade ainda maior de falar sobre a doação de órgãos. Em 2021, eu criei a Rede Deixe Vivo, nós estamos em setembro, em julho, eu criei a Rede Deixe Vivo, porque eu senti a necessidade de ampliar o projeto, de ampliar o Deixe Vivo e trazer mais pessoas que também quisessem estar engajadas nessa causa e falar sobre a importância da doação de órgãos. Então, hoje nós somos uma rede com 15 mulheres que falamos sobre inspiração, acolhimento, falamos com famílias doadoras, com pessoas que esperam um transplante, com recém-transplantados, para garantir os direitos, para levar acolhimento, para levar a informação certa. E é isso, e o projeto só cresce. Eu sou muito grata pelo Deixe Vivo estar na minha vida, e eu costumo dizer que a doença renal, ela me transformou como pessoa. Então, aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre doação de órgãos após a morte e a doação de órgãos em vida, tá bom? Vamos lá. Doação de órgãos e transplantes. Eu tenho uma frase que eu sempre uso nas minhas palestras, que é a seguinte: já pensou em esperar por algo que pode mudar, transformar ou até mesmo salvar a sua vida, mas que você não sabe quando isso vai acontecer? Essa é a sensação de estar à espera de um transplante. Então, é assim que eu me senti e é assim que as pessoas se sentem. A gente depende do outro, depende da decisão do outro para ter uma chance, né? Então, o que a gente pode fazer? Falar para as pessoas da importância da doação de órgãos. Era essa a arma que eu tinha na mão, né? Era esse poder que eu tinha na mão, e foi isso que eu usei através do Deixe Vivo para falar sobre a doação de órgãos. Doação de órgãos e transplantes no Brasil. Vamos aos números. A gente tem a ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Periodicamente, a ABTO atualiza os dados sobre tudo que envolve os transplantes no Brasil e disponibiliza isso para a população. Eu peguei aqui os dados atualizados, tá? O último RBT, que é o Registro Brasileiro de Transplantes, que é o nome desses dados, né? Que são periódicos. A gente tem hoje no Brasil mais de 46 mil pessoas na espera pelo transplante, tá? A gente tem aqui separado os pacientes adultos e os pacientes pediátricos. Se a gente notar aqui, a gente consegue perceber que transplante de rim, a gente é o maior número, a maior quantidade de pessoas que precisam de um transplante precisa de um rim. Doação de órgãos e transplantes no Brasil. O Brasil, o nosso país, é o segundo maior país no mundo que mais realiza transplantes. Ele fica atrás apenas dos Estados Unidos. E a gente não pode esquecer que aqui a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas, Giovana, se o Brasil é o segundo maior país, né, referência em transplantes, por que a gente tem um número tão baixo de doações, né? Porque justamente pela informação. Aproximadamente 40% das famílias recusam a doação de órgãos no Brasil. Então, esse é um dos principais motivos, a falta de informação. Por isso que o Deixe Vivo nasceu. Eu fiz esse post uma vez, que foi bem polêmico. Se o Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza transplantes, por que a lista de espera é tão grande? Porque a nossa demanda é maior do que a oferta, porque ainda existem famílias que recusam a doação de órgãos por falta de informação de como funciona, porque nesse tema falta educação. A gente tem vários projetos de leis aqui no Brasil que estão para ser aprovados sobre doação de órgãos, e um deles é a Lei Tatiane, que garante que a educação em doação de órgãos entre nas escolas, nas universidades, enfim, em todos os cursos, para que seja uma coisa que cresça com a gente, uma cultura que cresça com a gente, uma cultura doadora. Então é isso. A gente precisa levar a informação correta para as pessoas e acabar com esses tabus, tudo que envolve essas coisas que não são verdades.
sobre tráfico de órgãos no Brasil, isso não existe. Nosso sistema de transplante é seguro, como eu falei, a gente tem o SUS, que é referência mundial. E, por exemplo, o corpo do doador é respeitado, que é uma das coisas que eu recebo, uma das perguntas que eu recebo, né? Mas como que funciona? Como que é o corpo do doador? Depois ele é descartado, o velório tem que ser de caixão fechado? Não, tem um super respeito. A cirurgia de captação de órgãos é muito bonita. Já conversei com vários médicos que fazem esse tipo de cirurgia. Vamos lá. Doação de órgãos e transplantes. Informações técnicas. Para uma pessoa ser uma possível doadora de órgãos após a morte, ela precisa de um diagnóstico de morte encefálica, que é a morte cerebral. Tudo bem, mas o que é essa morte encefálica? É quando não há mais nenhum vestígio de atividade cerebral, mas assim, nenhum mesmo, 0,1% já não pode. O coração ainda bate e a pessoa respira apenas com a ajuda de aparelhos. Isso é uma coisa que confunde muitas pessoas. Mas o coração está batendo, ela ainda está viva. Não, é morte encefálica, morte. Ninguém volta da morte. É morte, é morte. A gente não tem como se confundir com um coma. Muitas pessoas pensam isso. Essa constatação ocorre após diversos testes com mais de uma equipe médica para que de fato se comprove a morte encefálica. Então, mais de uma equipe médica faz, são mais de 4 testes para se comprovar de fato a morte encefálica. Após isso, o paciente começa a ser um candidato à doação de órgãos, e então a família é contatada pela equipe responsável do hospital, que tem todo o cuidado a falar com a família sobre a possível doação. E aí, como que funciona a doação de órgãos e transplantes em vida? Quais os órgãos que podem ser doados? A gente tem o rim, porque temos 2, o fígado, porque ele tem a capacidade de se regenerar, e a medula óssea também é um possível órgão que pode ser doado em vida. Também pode haver a doação de tecido, pele e ossos em vida, e pode acontecer, é raro, mas parte do pulmão e parte do pâncreas, mas assim, uma em 10 milhões. É muito raro esse tipo de doação em vida. Como que funciona a legislação para doação em vida aqui no Brasil? Parentesco de até 4º grau, que seja compatível e apto à doação. E a doação sem grau de parentesco, ela pode acontecer também. Eu tenho um amigo que quer me doar. Beleza. Você precisa primeiro de uma autorização judicial, compatibilidade e tudo mais. Vamos lá. Doação de órgãos e transplantes no Brasil. Uma pessoa que teve morte encefálica pode salvar até quantas pessoas? Um doador saudável, com todos os órgãos vitais em bom estado, pode salvar até 8 pessoas. É um número muito grande. Outra pergunta. A doação de órgãos pode deixar o corpo do doador deformado? Não. Existe um super cuidado e respeito com o corpo do doador. Não fica deformado. E para doação em vida é a mesma coisa, tá, gente? O corpo do doador não fica deformado e o do receptor também não. Eu costumo brincar que a minha barriga é meio tortinha, assim, mas é só uma brincadeira. Quais os órgãos não podem ser transplantados? Em vida, todos aqueles que não há como sobreviver sem, ou os que não são capazes de se regenerar. A doação após a morte acontece com os órgãos que estão saudáveis e em bom estado para a condição do receptor. Quais as regras para doação de órgãos no Brasil e em outros países? No Brasil, ninguém é doador até que a família autorize. Por isso é preciso avisar a nossa família da decisão. Não tem nenhum documento que a gente deixa aqui registrado em cartório, nada. A gente precisa avisar a nossa família e eles que vão expressar a vontade pela gente. Tem alguns países que a lei é contrária. Todo mundo é doador. Quem não é, que precisa avisar. Outra pergunta. É preciso ter algum documento ou registro para ser doador de órgãos? Não, não há nada que deixe registrado que autorize a doação. Apenas sua família pode fazer isso, como eu falei há pouco. Qual o tempo médio para a doação de órgãos acontecer após a morte? O órgão, ele fica em isquemia, né? Que a gente fala que é no gelo, né? Para ser assim, bem simbólico, até que o órgão chegue de fato no corpo do receptor. O coração até 4 horas, pulmão de 4 a 6 horas, rim 48 horas, fígado e pâncreas 12 horas. A gente tem córnea, pele e tecidos, que são doações que não a córnea acontece com frequência. Se eu não me engano, eu preciso até confirmar esse dado, mas é mais de 2 dias que pode ficar a córnea até ser de fato transplantado. Pele, ossos e tecidos são doações que acontecem com pouca frequência aqui no Brasil.
O coração, uma curiosidade, o receptor ele precisa até residir na mesma cidade, né, no mesmo estado que ele vai receber o coração, justamente porque tem que ser uma cirurgia super, hiper, ultra rápida. Como funciona o tratamento para evitar a rejeição do órgão recebido? Possui efeitos colaterais? O transplantado precisa tomar os imunossupressores, medicamentos que evitam que o órgão seja rejeitado. Os efeitos colaterais existem, porém são compensatórios quando se trata de prevenção do órgão. Falo por conta própria. A gente tem sim efeitos colaterais. Eu convivi muito tempo com dor de cabeça, até ajustar a dose do medicamento. A gente tem um inchaço por conta do corticoide. Mas se o rim está saudável, a gente está feliz, está tudo certo. A gente consegue lidar com os efeitos colaterais. A maioria dos transplantados, pelo menos. Qual órgão é considerado mais complexo para doação? Todos os transplantes têm a sua complexidade, né? Mas o transplante de pulmão e coração são os mais desafiadores, por conta do tempo e por conta que, assim, coração e pulmão, né, gente? Eu fiz esse aqui é um outro post que eu fiz lá no Deixe Vivo, que é 1934, que ano? 16 de abril aconteceu o primeiro transplante de órgãos no Brasil. O transplante renal foi realizado na cidade do Rio de Janeiro com um doador falecido, uma criança de 9 meses. Quem recebeu foi um paciente renal já em tratamento de diálise peritoneal. Desde então, o sistema de transplante no Brasil só cresceu, junto com a tecnologia, e hoje nosso país é referência mundial em transplantes, assim como o SUS. Legal, né? Se você parar para pensar, a gente está em 2021, não faz tanto tempo assim. Olha o quanto já não evoluiu, né? Questão de cirurgia, de medicação. Hoje, tem outras... Deixa eu ver o que é aqui. Hoje tem gente que pergunta assim, mas quanto tempo um órgão dura? Não dá para saber quanto tempo um órgão dura no corpo do doador. Mas a gente sabe que a gente evoluiu muito. Tem pessoas transplantadas com mais de 30 anos de transplante. Então, isso é maravilhoso. Então, depois de saber de tudo isso, como que a gente pode ajudar na doação de órgãos? Primeiro, antes de mais nada, ter empatia. Empatia e amor ao próximo. Saber se colocar no lugar do outro é o primeiro passo se você quer ser um doador de órgãos. Quando você vai decidir se você quer ou não ser um doador, se coloque no lugar da pessoa. Você poderia estar precisando de um transplante. Segunda coisa, avisar sua família da sua vontade de ser doador, caso isso seja uma possibilidade, né? Então, assim, eu sou doador. Faça o que você pode, o que está a seu alcance. Tem gente que fala assim para mim, Giovana, eu não posso ser doador porque eu sou hipertenso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu falo, não. Seja doador. Seja doador e o resto, eles que se virem. Você já não vai estar mais aqui para resolver. 3. Contribuir para a educação no tema. Ajudar a quebrar tabus e mentiras sobre a doação de órgãos. A educação que a gente vai criar uma cultura doadora. Isso é em qualquer lugar do mundo, através de educação. E 4, levar o assunto para as rodas de conversas com amigos e familiares. Porque falar de doação de órgãos não é falar de morte. É também falar de morte, mas é falar sobre vida. Então é isso, esse é meu recado. Ser um doador de órgãos, sangue e medula é uma decisão individual, mas que beneficia o coletivo, já que muitas pessoas dependem de uma doação para viver. Eu sou a Giovana, como eu falei, quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, @deixevivo, @rede.deixevivo também. Tem a loja, e é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Deixa eu parar aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui o vídeo. Eu espero ter contribuído de alguma forma e que vocês tenham entendido a importância que tem ser um doador e avisar a sua família, porque doar órgãos é salvar vidas. Bueno, muchas gracias Giovanna Fiori por su excelente ponencia, fue muy buena. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Y también quiero agradecer a todos por la presencia en nuestro segundo día del evento sobre la donación de órganos. Y mañana continuamos con nuestro tercer día del evento. Y no se olviden que el link de asistencia para obtener el certificado ya está disponible en la descripción del vídeo. Entonces, muchas gracias y buenas noches a todos.